Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? Hoje, de uma santa. Hoje, 21 de janeiro, dia de Santa Inês. Santa Inês é a protetora das virgens e também a padroeira da pureza. Já pensou? Uma santa que leva esse epíteto, que é a padroeira da pureza. Vamos conhecer a história dela? Vamos lá então. Inês nasceu numa família muito rica e nobre, romana, a família Cláudia. E ela nasceu aproximadamente no ano 304. E os seus pais eram cristãos e a ensinaram a ser cristão, a educaram nos valores cristãos. Mas era a época da perseguição, da pior perseguição que aconteceu contra os cristãos. O final, da perseguição por volta do ano 310, 315. E nesse período, Inês tinha 13 anos de idade, era uma menina linda, de uma família rica, não faltavam pretendentes para o casamento. E assim, um jovem, filho do prefeito de Roma, muito influente, também muito rico, quis casar-se com Inês. Mas Inês, dentro da sua educação cristã, havia recebido um chamado e foi pronta a atendê-lo. Fez voto de pureza perpétua e ela queria se consagrar inteira ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Fez isso de uma forma secreta, porque ninguém podia saber que ela era cristã. E diante de tantas vezes que o jovem fazia proposições, fazia proposta para o casamento e ela negava, o jovem ficou desconfiado e descobriu que Inês era cristã. Ele, muito bravo por não poder se casar com aquela linda menina e também muito rica, ele também estava de olho na riqueza dela. Ele denunciou para o seu próprio pai, o prefeito de Roma, que Inês era cristã. Ela foi chamada, por ela ser de uma família romana, de uma família nobre, primeiramente ela foi interrogada, ela foi chamada a renegar a sua fé, pediram para que ela fizesse sacrifício aos deuses romanos, mas ela foi negando veementemente cada uma dessas conversas, cada uma dessas propostas que lhe eram oferecidas. Até o momento que o prefeito ficou muito bravo e deu a ela uma espécie de um castigo. Ela precisava ir até o templo da deusa Vesta, junto com uma outra mulher chamada Vestal, para manter o fogo da deusa aceso. Era um fogo que ficava dentro do templo dessa deusa e que, na verdade, essa pena que tinham dado a ela era uma forma dela renegar a fé, porque ela teria que prestar culto, ela estaria mantendo o fogo de veneração dessa deusa aceso. E ela se negou a fazer. E perguntaram para ela, você não tem medo de deixar os deuses furiosos? Ela falou, meu único e verdadeiro Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu esposo. E a Ele eu devo temor, a nenhum outro ser eu devo temer. Se eu acredito em Jesus, eu não preciso temer nenhum homem, e muito menos uma estátua, que não é um Deus de verdade. E assim, ela deixou o prefeito de Roma muito bravo. E aí esse prefeito, já que ela tinha negado e se mostrava sempre muito pura, pediu para que ela fosse despida e levada até o pior prostíbulo de Roma e deixada lá para que os homens daquele lugar, normalmente homens embriagados, pudessem abusar dela. Mas ela disse para os soldados e para o próprio prefeito, meu Senhor Jesus não me abandonará mesmo dentro de um prostíbulo. E assim foi. Uma luz misteriosa, mas muito forte, a cercou e as pessoas não conseguiam nem olhar para ela, que estava despida. Eles eram ofuscados por essa luz. Um dos soldados tentou se aproximar e ficou cego. Inês, vendo aquela cena, rezou, pediu a Deus para que restaurasse a vista daquele soldado. E assim aconteceu. Ele teve a vista restaurada. Um outro homem tentou chegar perto de Inês para abusar dela. E ele foi morto por um anjo
que, segundo as testemunhas, apareceu e o acertou com uma espada. Na mesma hora, Inês pediu a Deus novamente pela vida daquele homem e ele também teve a vida restaurada. Esses dois homens se converteram ao cristianismo diante da ação amorosa e caridosa de Inês. Como aqueles homens, aqueles soldados viram que nada podiam fazer com Inês, resolveram então levá-la embora. E também, nesse momento, aconteceu uma outra coisa bastante curiosa, relatada pelas testemunhas, por quem viu. Diz que quando tiraram a roupa de Inês, os seus cabelos cresceram rapidamente, de uma forma tão abundante, que cobriram de todo o corpo, não permitindo que as pessoas vissem a sua nudez. Olha que coisa interessante, um outro grande milagre atribuído a essa santa. Levaram ela de volta até o prefeito. O prefeito, diante de tantos testemunhos de maravilhas e milagres que haviam acontecido, ficou com medo e pediu para que o seu vice-prefeito assumisse o caso de Inês. O vice-prefeito era ainda mais cruel com os cristãos e resolveu fazer com Inês coisas ainda piores. Nenhuma delas dava certo. Pediu para colocar fogo em Inês. E os soldados foram colocar fogo em Inês e quem pegou fogo foram os soldados. Inês não sofria nada. Tudo que tentavam fazer a Inês não dava certo. Então, o vice-prefeito pediu para que lhe cortassem a cabeça. E assim foi feito. Com apenas 13 anos de idade, Inês morreu martirizada, degolada pelos soldados. Depois de mostrar e dar testemunho de uma fé inabalável, de uma jovem de apenas 13 anos. E através dela, Deus realizou tantas graças, tantos milagres, tantos prodígios, que ela converteu muitos soldados e muitos romanos que testemunharam todo o martírio dela. Inês foi logo enterrada e o seu culto se espalhou por todo o mundo católico. Ela sempre foi muito cultuada como a padroeira da pureza e também muitos a invocam na ajuda para os seus casamentos, numa situação difícil de noivado, por exemplo. Inês também é bastante invocada. Ela é representada com um cordeirinho nos braços e segurando também um lírio nas mãos. O lírio significa a pureza e também o martírio. E o cordeirinho era nosso Senhor Jesus Cristo, que estava sempre com ela. Quer saber de uma história bastante interessante que acontece até hoje, que é relativa a Santa Inês? Onde Santa Inês foi enterrada, foi construída uma basílica, uma igreja muito bonita, muito grande. Nesta igreja, todos os anos, são entregues cordeiros, que são oferecidos para Santa Inês, em honra a Santa Inês, entregue pelos fiéis. Os padres dessa paróquia levam esses cordeiros, escolhem sempre 2, e levam até o Papa, para que o Papa os abençoe. Esses carneiros são tosquiados e da lã desses carneiros é feito uma peça. Essa peça é uma peça que os arcebispos colocam sobre os ombros e também o Papa sempre aparece nas cerimônias utilizando, é chamada de pálio. Ela é feita dessa lã, desses carneiros, e é feita somente pelas lãs dos carneiros que são oferecidos na igreja de Santa Inês. Então, os bispos do mundo inteiro utilizam esse pálio, essa parte da vestimenta, como sinal de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, e somente é fabricado essa peça com a lã que é oferecido na igreja de Santa Inês, por ocasião da festa de Santa Inês, no dia 21 de janeiro. Mais uma curiosidade, mais um conhecimento sobre a vida dos santos. E assim nós podemos nos inspirar em Santa Inês, que se manteve firme na fé, morreu martirizada, não negou a sua fé e é considerada a padroeira da pureza. Olha só que grandeza dessa pequena jovem, dessa menina, que nós possamos nos inspirar, invocar a intercessão de Santa Inês quando precisamos lidar com situações difíceis, principalmente em relação à castidade. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também dê o seu joinha
inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. E até amanhã com mais uma história conhecendo os santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.